Sejam bem-vindos ao nosso JuviCast. Roda a vinheta! Fala, galera! Eu sou a Marcela, sou integrante aqui da Juve. Eu sou a Marília, sou líder aqui da Juve, juntamente com o Ezra, que é o meu esposo, está ali atrás das câmeras nos vendo. E para você que não sabe, né, a Juve ela é uma abreviação do nome da nossa juventude aqui, são Jovens Unidos no Mesmo Propósito. E hoje a gente está começando o nosso primeiro podcast. E como vai funcionar? Nós vamos trazer assuntos que estejam em alta aqui na nossa igreja, que sejam relevantes para a nossa juventude, e vamos sempre trazer convidados para debater com a gente, conversar e passar para vocês um pouquinho daquilo que nós estamos vivenciando aqui na igreja. O tema de hoje é célula. Você sabe o que é uma célula? Então, para você que não sabe, né, você vai hoje aqui aprender com 3 convidados que nós chamamos. E na nossa igreja a gente está tendo agora uma novidade, né, que é a célula em jovens. Então, a gente trouxe hoje 3 lindas jovens. Elas vão estar falando para a gente aqui como que funciona. E a nossa primeira convidada é a Isabela. Oi, gente, eu sou a Isabela, sou líder da célula 7 e membro aqui de Santa Mônica há muitos anos. E é isso. Ela é solteira, tá, gente? Isso é importante falar. Sou solteira. Já agora, Letícia. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Letícia, sou líder da célula 10, sou casada com o Vitor, que também está ali no... né? Enfim, junto com o Vitor, a gente lidera a célula 10 e sou membro aqui de Santa Mônica. Olá, gente, eu sou a Natália, eu sou líder da célula 01, que veio da multiplicação da célula 10, liderada pela Letícia. Eu sou uma pessoa muito legal, assim, vai ser um prazer falar com vocês. Vocês desfrutarem da minha companhia hoje. Gente, é assim mesmo, tá? Vocês vão dar muitas risadas aqui. Como a Natália falou, a célula dela, né, a gente vai saber um pouco como foi esse processo ao longo aqui, mas a Natália saiu da célula da Letícia, e como eu falei, a célula é nova, então por que a gente está fazendo isso aqui? Para falar um pouco para vocês. E como que vai funcionar? Né, a gente vai fazer alguns blocos aqui com algumas perguntas, e a gente vai começar com um bloco falando sobre célula. Vamos começar então? Vocês podem responder quem quiser, meninas. Qual é a representação da célula atualmente para você? Não pode fazer cri-cri. Ó, se não responder, a gente vai fazer igual o professor, direcionar. Eu acho que tem que começar a Thalinha, porque, né? A mais a líder legal. mais a nova, mais mais legal, exato. Pode falar, Natália. vai. Então, o que é a representação da célula para mim? Hoje eu acho que a célula 01 representa na minha vida e na vida dos jovens que estão lá, eu acho que principalmente comunhão. Toda segunda-feira a gente se reúne e a gente consegue saber um pouquinho de cada um, a gente consegue saber o que cada pessoa está passando, a gente consegue compartilhar experiências muito positivas e a gente consegue, além de interagir, orar uns pelos outros, ali dar a mão quando precisa. Então, acho que hoje a célula 01 para mim representa comunhão. Isabela. Eu concordo com a Natália, né? A comunhão é mais importante, mas a minha célula eu vejo como uma família. A minha célula surgiu, assim, do nada. E minha célula hoje não é uma célula de jovens, não tem a jovem da célula sou eu, mas é uma célula de adultos, de casais, de uma família grande. E todos nós acabamos criando essa unidade, esse companheirismo. Então, isso, para mim, é a célula. É importante e interessante você falar isso, porque a Isabela, ela foi a primeira líder que a gente teve no nosso meio jovem. E, como ela falou, ela não lidera uma célula de jovens, né? Mas ela está ali fazendo todo o trabalho de liderança e a gente não poderia realmente deixar de chamar aqui, porque foi muito, acho que foi importante, assim, né? Você deu esse pontapé para os jovens. Verdade. Letícia. Eu acho que começa muito com o processo de intimidade. É muito interessante ver o processo de pessoas que antigamente não conversavam uma com a outra, e a gente vê hoje que são pessoas que toda segunda-feira, que é o dia que a gente se reúne, procuram saber uma das outras, estão ali conversando. Então, esse processo de comunhão, família, intimidade, eu acho que uma coisa agrega a outra. Então, assim, é de extrema importância.
E é interessante isso porque os nossos encontros são toda segunda, mas a gente não interage só na segunda-feira, né? A gente tem um grupo do WhatsApp que está ali interagindo o tempo todo, muitos memes, nossa, muitas figurinhas, pedidos de oração. Então, assim, a interação ela é diária, não é só numa segunda, né? E vocês se imaginavam, assim, líderes de célula? Não. Não. Não mesmo. Por sinal, para mim, era até... Cara, era uma coisa totalmente impossível, porque para quem me conhece sabe que o meu perfil não é tanto que o Ronaldo, seu dito cujo... Gente, pausa. Chegou aqui na minha fonte que o meu noivo reclamou que eu não falei que eu sou noiva. Eu sou noiva. Ela é noiva, pessoal. Aqui, ó. Tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Continua, Isabela, desculpa. Mas sempre virava, nossa, a Isabela virou líder de célula, gente. O que está acontecendo? Então, assim, é uma mudança assim, genuína, né? Que cada dia vai melhorando. Mas não imaginava de jeito nenhum. Graças a Deus que Deus transforma as pessoas. Tem transformado. Amém. E por que, assim, vocês aceitaram esse desafio? O que motivou vocês a aceitarem esse compromisso de ser líder de célula? No meu caso e no caso do Vitor, a primeira conversa que a gente teve em relação à liderança foi com Deus. Porque aconteceu algumas coisas no início da pandemia e duas pessoas distintas de outras igrejas chegaram para mim, para Vitor, e falaram que Deus tinha um ministério para a gente. E eu fiquei nessa pulga atrás da orelha, porque eu pensei assim, gente, mas o meu ministério e o ministério do Vitor são distintos. Como é que Deus tem um ministério para ambos, para o casal? Então, Deus começou a alimentar isso no meu coração, no coração do Vitor. E o engraçado é que teve um dia que, quando a gente começou a se reunir, umas 2 semanas depois, 2 reuniões depois da nossa célula, lá no comecinho, Vitor falou assim, Letícia, eu lembro de uma coisa que estava adormecida no meu coração, que já me falaram quando eu era mais novo, que eu iria liderar e teria um ministério em relação à palavra, porque o ministério do Vitor hoje é a música, é o louvor. Então, quando nosso primeiro encontro falaram, quem seria o líder? E falaram, Letícia e Vitor. Eu e Vitor, a gente já começou a orar por isso. A gente não aceitou logo de cara. A gente teve muita oração. A gente sentou e viu tudo que seria possível para poder aceitar isso. Então, assim, em relação a isso, Deus foi ministrando no nosso coração. Não foi uma coisa que foi de um dia para o outro. Foram coisas de anos. Então, assim... o tempo de Deus também é o melhor tempo, e a gente tem que confiar no tempo dele e por causa disso, porque Deus tem o melhor para a gente, e o tempo dele é o perfeito e agradável. Natalinha, quer falar alguma coisa? Eu lembro que no dia que a Marília falou comigo, né, não falou diretamente, mas falou indiretamente, e a gente estava pegado, né, ninguém queria multiplicar, porque... Vamos entrar daqui a pouco nesse assunto. Ainda não passei por isso, não quero passar. E até a gente entender a importância disso, né? E no momento que a Marília comentou comigo, eu orei, conversei com os meus pais, né? Levei isso para eles. E a gente começou a orar. E aí, no dia que eu dei a resposta, né, foi que eu falei para a Marília, acho que se Deus colocou no coração, não tinha por que eu negar, né? Eu sei que Deus colocou para mim uma obra que Ele tem neste momento na minha vida, e eu vou dar o meu melhor. Então, é um desafio, não vou dizer que é fácil, né? De primeiro eu falei, eu não tenho nem tempo, socorro. Mas a gente descobre que a gente tem tempo, sim. A gente sempre tem. Para as coisas de Deus, quando a gente quer, o tempo aparece. É muito interessante, assim, acho que a fala de cada um de vocês se completa, né? Eu lembro quando a Isabela, ela foi assumir a liderança, ela me ligou e falou assim, eu acho que eu fiz um negócio aqui que, assim... Muito louco. Eu não sei, assim, né? Eu quero que você me diz se eu fiz certo. E ela estava numa reunião, né? Parece que foi isso. E aí precisava de uma pessoa para assumir ali a célula. E todo mundo estava, tipo assim, né? Eu não posso, eu não tenho tempo. E ela vendo tudo aquilo ali. E ela falou assim, não, então eu vou. Né? E tinham muitos adultos ali, e ela falou assim, não, então eu vou.
E eu tenho certeza, né, eu conheço a rotina dela ali, que não é fácil, né, mas ela se colocou à disposição. Na verdade, foi a resposta de oração mais rápida da minha vida. Eu juro pra você, eu tava aqui no culto, acho que... Qual é o nome daquele pastor? Veloso? Veloso. Pastor Veloso. E eu tava sentada bem ali, e ele tava pregando e falando, e eu orei e falei, Senhor, eu faço tão pouco pela igreja, tão pouco pelo reino. O Senhor podia me dar, eu quero ser igual esse cara aí, cara. Eu lembro que ele contou o testemunho dele, estava na fila do banco e levantou a mão e começou a orar pela mulher. Eu falei, gente, eu quero isso aí. Eu desci a escada, eles estavam num debate lá embaixo, Roberto Poli, minha mãe, Cléo e Eduardo e Mônica. E eu falei, gente, que queriam uma célula. Eu falei, então a líder vai ser eu. Aí todo mundo parou, olhou. A líder vai ser a Isabela. Graças a Deus que todo mundo entrou na onda. Porque senão não ia dar certo. Mas isso é muito interessante, assim, e vendo vocês falarem tudo isso, né, é importante a gente falar também que a célula é jovem, né, a nossa igreja, ela tem célula há muito tempo. E agora que ela começou a ter uma célula de jovens, e isso não partiu da liderança, né, partiu de vocês mesmo, assim. E eu lembro que quando a gente começou, havia esse desafio, né, porque até uma supervisão se criou. E a gente precisava de uma liderança para estar ali. E aí o Vitor e a Letícia logo, né, foi assim, se colocaram à disposição, mas vinha orando. E a gente orando ali juntos, né? Sim. E logo que eles aceitaram, eles estavam num momento muito difícil também, então é interessante falar isso, porque todos vocês falaram questão de tempo, né? Uhum. Se você for olhar, tempo a gente não vai ter mesmo, mas a gente se coloca à disposição. Sim. E olha quanta coisa vocês têm feito, assim. E a Natalinha, né, veio aí para somar com a gente logo depois. E eu lembro realmente no dia que eu falei com ela assim, a gente estava numa cela lotada de gente. Não cabia. Não tem como mais. Não tinha como galera. Eu falei assim, gente, a gente não conseguia nem respirar. Precisa multiplicar. E ela estava lá no cantinho, eu fui lá e falei assim, você tá vendo isso tudo aqui? Aí ela, eu já sei o que você vai falar. E aí, assim, foi um processo, né? Graças a Deus ela aceitou, assim, e estamos hoje aqui. Amém. Falando sobre multiplicação. Ai, gente. Vamos começar com um assunto mais polêmico. Isabela, me conta você. Qual é o maior desafio que você acha que é uma multiplicação? O desapego, 100%. Sim. Gente, a minha célula virou a minha segunda família. Eu passo a semana inteira preocupada com a célula, eu passo todos os dias pensando o que eu posso fazer para a minha célula melhorar e fazer de programação, o que eu posso levar para a minha célula. E pensar na ideia daquelas 20 pessoas se partirem no meio, cada uma ir para um lugar diferente, e eu não estar mais com elas, é muito difícil para mim. Ontem a gente saiu aqui da igreja e meus supervisores já vieram e falaram, olha, tá chegando a hora. Eu falei, não, não tá não, para com isso, gente. O que há? Gente, esse é o momento que todo mundo odeia o supervisor. Não gosto. Eu já falei, pode ser lindo, maravilhoso, eu sei que a célula precisa da multiplicação para crescer, mas, ai, gente, dói. No fundo da minha alma, dói. Não quero, não gosto. Não. Muito difícil. O desapego, aquele romper, assim, né? É muito difícil. Vocês são muito corajosos. Eu comecei primeiro, mas quem multiplicou primeiro foi vocês. Isso aí, dou total apoio. Vocês que multiplicaram primeiro. Letícia, que era a líder, né? Que foi a líder antes, né, da multiplicação. Você aceitou bem a multiplicação? Você aceita bem hoje a multiplicação da nossa célula, que também é... dela não, gente, eu sou da célula 1, tá? Mas a da nossa célula, né, que era a nossa célula e agora são 2. Fala a verdade. Fala a verdade, que você vai dizer que não. Sinceridade aqui. Como a Isabela falou, na verdade, quando a gente fala de multiplicação, acho que começa com um choque. A gente não sabe muito bem o que fazer depois que você recebe olha, sua célula vai multiplicar. Então, eu fiquei pensando, Deus, não pode multiplicar uma célula de jovens, meu Deus. E conversando com Marília, a gente conversou muito sobre isso. E ela me deu uma palavra que, assim, é o que eu repasso para o pessoal que está na minha célula hoje. Gente, célula não é uma programação da juventude. A célula é uma célula.
Você está ali se encontrando com as pessoas, mas aquilo ali não é uma programação semanal de jovens. Então, a gente tem que entender isso também, tem que saber separar as duas coisas. Então, nossa, eu e Vitor, a gente ficou para morrer. Para morrer. E a gente via, assim, quem vai ficar em qual? E a gente falou assim, Jesus, nossa. Vai me separar dessa pessoa. Mas, assim, a primeira coisa que aconteceu na primeira semana, depois que a gente falou sobre multiplicar, foi realmente precisa. A gente viu que já não estava dando mais, tanto porque não tinha casas suficientes para a gente se encontrar, não tinha lugares que a gente poderia se juntar todo mundo. Então, assim, é uma coisa necessária. Como Marília já falou isso, o pastor fala isso, a multiplicação não é uma divisão. A gente tem que entender que a multiplicação é para manter a célula viva. O Ezra mesmo falou isso comigo e isso ficou guardado no meu coração. Se a célula não multiplica, ela morre. É uma coisa assim, e até de biologia básica. Então, a gente tem que pensar nisso constantemente. Aulas da doutora Marcela. A Marcela falou isso, tá, gente, na célula. E você, Natália, como que foi o dia da multiplicação para você? Olha, eu também estava muito apegada, assim. Foi muito difícil, porque a gente estava muito acostumado a se reunir todo mundo. E a gente pensava, agora que a Juve está tão unida, meu Deus, como é que a gente vai multiplicar? E até o vocabulário, assim, né? Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça não é multiplicar, que a gente vai dividir. Sim. Então, a gente começa a trabalhar, e eu acho que Deus começa a trabalhar na nossa vida, e usou muito o Ezra e a Marília, né, com isso, não é uma divisão, é uma multiplicação, né, que são coisas totalmente diferentes. E a gente foi vendo que tinha necessidade, de fato, a célula estava muito grande, não cabia nas casas, não cabia nos carros. Sim. A carona era difícil. No momento carona, já estava a gente carregando gente a mais dentro do carro. E a gente disse, não, de fato é a hora, não vai ter jeito. E a gente começou a entender isso como algo muito positivo, né? Como é bom estar multiplicando, né? Como é bom que, assim, a célula cresceu tanto ao ponto de multiplicar. Sim, então, sim. Isso é algo muito positivo. Até porque a célula não é um encontro de amigos. Sim. Você não está ali Não é para você... ser, né? Eu tive muito isso presente na minha célula, porque eu fundei uma célula partindo de pessoas que não são do meu meio de convivência. Porque, querendo ou não, os meus amigos são os jovens, as pessoas que estão na célula dos jovens. Sim. E eu fui para uma célula onde só tem adultos, pessoas casadas, pessoas com problemas de adultos. Porque, querendo ou não, a gente ainda não está muito... Meu problema ainda é outro. O meu problema ainda é um pouco menor. Então, assim, você vendo a realidade de outra pessoa, principalmente uma pessoa que você não convive, aí você entende que realmente não é um encontro de amigos, é um encontro para falar de Jesus, para viver a Bíblia, para ouvir a mensagem. E aí você entende como que, assim, caraca, isso faz muito sentido, que a gente tem que multiplicar para crescer, para alcançar mais pessoas e seguir em frente. É doloroso, é difícil você romper esse vínculo, mas é um mal necessário, né, digamos assim. E a gente vai aí a trancos e barrancos, segurando a onda. Mas multiplicar não é fácil mesmo, né? Eu acho que é muito doloroso, né? Para todos, assim. E eu lembro que quando a gente foi falar, foi até na casa da Marcela, né? Anunciar que a gente ia fazer essa multiplicação. Esse Nossa, dia, tristeza. Parecia que o pessoal estava em luto. Nossa, foi horrível. O bolo. Gente, ele falou bem assim pra mim, não fala mais comigo. Nossa, o bolo Ele na ficou terça-feira, pra quem não sabe, gente, o bolo é meu estagiário. O bolo é o Lucas. O bolo é o Lucas. Eu botei nome. Ele chegou na terça-feira, né? Cheguei para trabalhar, ele já estava. Ele falou assim, como assim? Você já sabia que você ia ser líder de célula e você não me falou antes? Você não me preparou? Calma, era o momento certo. Mas, assim, de fato, foi muito difícil para todo mundo. Ele ficou na sua célula? Ficou. Menos mal, né? No sofrimento não foi tão grande assim. Não separou essa mas dupla. fazer essa multiplicação também é muito difícil, porque você cria laços, né, com outras pessoas. E aí você, tipo assim, fulano vai para um lado, eu vou para o outro. Fazer esse processo é difícil, porque você tem que pensar assim, casas próximas, relacionamento.
Então, a gente refez várias Nossa, a vezes. lista? Então, Isabela, já vai aí, ó. Já vai fazendo essa lista. Tá? Porque não é fácil. Mas, como todas vocês falaram, é muito importante. E eu acho que o mais importante, assim, eu falo por mim, eu fiquei com muito medo de como que vocês iam reagir. E até o último minuto eu pensei, será que eu estou fazendo nesse momento a coisa certa? E aí, na primeira célula, né, foi semana passada, o supervisor, quando multiplica, o supervisor vai uma vez numa célula e na outra semana na outra célula, né? E quando a gente tiver 5 de jovens, então, já sabe, né? Mas eu lembro que a gente foi na célula da Natália e quando eu cheguei lá, eu tive certeza que a gente tinha feito a coisa certa, assim. Porque eu vi a Natália fazendo coisas, assim, que eu falei assim, nossa, essa menina tem um potencial. E imagina. Ela é legal, né? Ai, ai. Ela é a mais legal. Mas eu já tinha visto isso na Isabela, no processo dela, já tinha visto na Letícia, e era a vez, né, da Natália ali. E foi a primeira célula, ela fez até um Bingo super bingo legal. super legal, que eram as características da pessoa aí. E ela conduziu de uma maneira tão, assim, interessante, que eu falei assim, poxa, a célula também é um lugar de você ver novos talentos, novas oportunidades, as pessoas se desenvolvem ali. E isso é interessante até para vocês que multiplicaram agora, que vai multiplicar, né, Isabela? Que para você já pensar no próximo talento que você vai desenvolver, quem é a próxima pessoa que eu vou treinar? Isso é importante também, porque é a partir disso que você descobre pessoas que estão ali quietinhas ali, que você não dá nada por ela quando vê aí, ó. Mas você me ensinou isso, tanto que foi uma coisa muito importante, porque quando a gente se reuniu, assim, eu comecei a olhar os meus liderados de outra forma. Não que eu deixei de olhar como eu olhava, mas eu tive um olhar a mais. Eu fiquei pensando assim, quem que aqui vai poder ser o próximo líder? Quem aqui vai ser o que vai me auxiliar? Quem aqui que eu posso confiar caso eu não possa estar na célula? E a gente vê o potencial, basta uma conversa. Sim. Você já consegue ver o potencial de uma pessoa. Isso é interessante, porque você tem que entender que também quantidade não é qualidade. Isso é outra coisa. Então, assim, é muito melhor você ter uma célula de 4 pessoas com qualidade do que uma de 40 com quantidade, entendeu? É engraçado que a gente não percebe isso enquanto membro. Você só Sim. percebe isso quando Como você é ser vira líder. que você começa a ter essa intimidade com cada um de forma individual e você percebe, você não é a sua praia, mas você é. Você é bom nisso, é amizade, vamos lá. E você vai desenvolvendo isso, até a gente mesmo que virou, porque nós agora estamos fazendo o CCM, né, de capacitação, mas nós viramos líderes assim, de uma hora para outra. Então, não teve uma pessoa que sentou, a gente não foi líder em treinamento de uma outra célula, porque eu estava sem célula há 4 anos. Então, assim, foi um momento assim e foi. Então, é um aprendizado para a gente, onde a gente também pode estar passando adiante para a pessoa que vai ficar no nosso lugar, na outra célula. Amém, irmãos, Senhor. Como vocês acham, assim, que a célula tem impactado a nossa igreja, a nossa comunidade? Como vocês veem isso aqui e como vocês acham que isso pode acontecer, né? Eu falo que na nossa célula a gente viu, além da questão, né, que a gente trata sempre, o quanto isso uniu nossa juventude, que de fato a célula uniu demais nossa juventude, a gente vê o amadurecimento dos nossos jovens, assim, se a gente puxasse na memória nossas primeiras células para as nossas últimas células aqui, você vê o quanto a gente amadureceu, né? Tanto na palavra, quanto em desenvolver habilidades, em desenvolver dons, em abraçar o irmão ali. Eu acho que, assim, o amadurecimento foi muito importante. Pode falar, Letícia, eu tô pensando. Eu acho que quando eu e Vitor, a gente começou o treinamento para liderar a célula, uma das coisas mais legais que eu percebi quando eu comecei a escalar pessoas foram colocar pessoas que dava para tirar da zona de conforto. Porque quando você tira uma pessoa da zona de conforto, você mostra um potencial ali, você exerce o potencial de uma pessoa que ela nem sabia também que tinha. Então, eu tenho grandes exemplos de pessoas que, por exemplo, que eram da área
sempre foram da aula do louvor, e que quando eu coloquei para fazer a carta, elas fizeram a carta de uma maneira que me tocou profundamente. Então, assim, como que é interessante quando você consegue, não, hoje vai ser fulano, deixa eu ver como que fulano vai fazer, e você deixar livre para a pessoa fazer da forma que ela entendeu a carta, entendeu? Então, é interessante esse ponto também. Então, impacta dessa forma que, além de você ser ministrado, você consegue ajudar a pessoa a literalmente entender que ela não tem só uma única coisa, ela não serve só para uma única coisa. Ela tem 1001 utilidades, entendeu? Eu lembro que, antigamente, na nossa igreja, tinha o lema de cada casa, uma igreja, cada ministro. E isso serve até os dias de hoje. Isso é verdade, porque, por exemplo, Natália é do Ministério de Louvor, era da coreografia, e hoje ela é líder de célula. Uma coisa não define, só porque eu sou só de uma coisa não quer dizer que eu posso fazer mais. Então, eu acho que isso impacta dessa forma também. Isso é interessante porque no início, né, ninguém queria, né? Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu não quero fazer. E hoje as pessoas já procuram. Ah, você já tem escalado quem vai fazer a carta semana que vem? Eu quero fazer. Eu que vou fazer o louvor. Eu que vou fazer o louvor, me coloca na É escala. assim mesmo. Eu acho que para mim também é o principal da célula é o próprio evangelismo, né? A minha célula hoje tem 9 pessoas que não frequentam a igreja. Alguns já foram membros durante muito tempo, mas hoje não conseguem. Mas ter essa convivência com pessoas que não estavam, assim, principalmente a gente que saiu agora de um ano de pandemia, em que as pessoas se retraíram, se fecharam, não estavam tendo contato com ninguém, deixaram um pouco a igreja, Deus de lado. Você ter essa comunhão, esse se juntar, de lanchar junto, esse para mim foi o mais importante. Quando eu vi a minha célula crescendo, não com pessoas de dentro da igreja, não é uma crítica a vocês, tá? Mas, assim, pessoas que não estavam em célula, não estavam em igreja, não estavam em comunhão com ninguém, estavam afastadas, voltando, isso para mim foi muito bom, até porque, sinceramente, eu achei que a minha célula seria de pessoas da igreja. Sim. Seria de pessoas do meu meio de convivência, porque a gente fica com essa ideia na cabeça, putz, será que eu vou conseguir falar de Jesus da forma correta, que faça com que essa pessoa se sinta bem-vinda aqui, não por mim, mas porque está interessada, porque gostou, porque Deus tocou no coração dela. E a minha célula tomou o título, né, entre a gente mesmo, da célula da oração. Tudo que a gente ora, na outra semana eles vêm e falam, gente, aconteceu, hein? O negócio resolveu. E isso foi um dos pontos principais. De uma família chegou e falou, gente, a gente orou semana passada e no outro dia o meu problema foi resolvido. Eu falei... Célula 07. Ei, a célula da benção. Célula vem pra minha 07, começa a orar por esse relacionamento aqui. casar, galera. Minha célula já está orando para eu casar daqui 2 anos, em nome de Jesus. Eu acho que a gente não percebe assim, mas a comunhão atrai muito, muito mais do que como a gente faz a carta, do que qual é o louvor que a gente canta. A comunhão atrai muito. Só de estar ali todo mundo junto já é. E em pequenas coisas. Tanto que você cria essa amizade com pessoas da célula. Hoje em dia, eu tenho mais convivência com as pessoas da minha célula do que com os meus amigos de longa data, como Marcela, Lívia e outras das meninas que já conviviam comigo há muito tempo. Então, assim, a gente cria essa intimidade, a gente já sai para fazer outras coisas. Esses dias a gente foi comer pastel na feira, tipo... Na feira, na pracinha, A célula dela é tão legal que, tipo assim, só tem um vascaíno, o resto é tudo tudo flamenguista. flamenguista. Gente, a minha célula é a célula que mais concorda em tudo. Eu tô esperando o dia em que a discórdia vai aparecer. E outra, o ponto positivo do Bruno ser vascaíno, a gente vai assistir o jogo do Flamengo e ele faz churrasco. Tá vendo? Até isso. É maravilhoso. Senhor, o Senhor preparou tudo. Aleluia. Isso que a Isabela tá falando, né? Na igreja a gente chama de oikos, que é aquela pessoa que ela não é da nossa igreja e a partir de um relacionamento, né, ela vem. Então, assim, se você tá aí em dúvida, né, de como que eu vou fazer para trazer aquele amigo, aquela pessoa que eu gosto muito, a célula é uma porta. Porque às vezes você chama assim, vamos para a igreja? Não quero ir. Você fala assim, vamos numa reunião de amigos, lá a gente conversa,
a gente tem comunhão, a gente se relaciona, come. a gente come. Porque a comida é muito importante para o crente. E aí você convida essa pessoa, às vezes ela aceita e ela fica, ela permanece, né? Sim, A gente tem na nossa célula um grande exemplo que a Claudinha trouxe. E quando multiplicou, né? Ele multiplicou com a gente. E ele tá ali. Ele não tá vindo ainda na igreja, mas ele tá ali. Em E já todas as ele já é um células. membro. Ele é um membro da E nossa compra as célula. ideias e tá ali. Sim. Né? Então, assim, já é um processo. E isso é muito interessante mesmo. E como que vocês acham assim? Quais são as maiores dificuldades que vocês têm enfrentado com a célula de vocês, né, individualmente? Meu Deus. Então, a minha célula multiplicou agora, né? Assim, a minha primeira dificuldade é encaixar todas as programações que todo mundo quer me mandar no Exato. WhatsApp. Caraca, você falou uma coisa que é 100% verdade. Todo mundo quer criar um programa. Eu ia até perguntar pra Marília se, assim, o pessoal fica mandando mensagem Gente, também. isso é pra- muito bom ela falar, tá? Porque agora elas estão vendo que o líder passa, entendeu? É. Gente, isso é muito verdade, porque a minha célula não tem jovem, mas eles têm um espírito de jovem. Aí eles querem fazer luau, eles querem fazer churrasco, eles querem fazer célula na praia, evangelismo nas calçadas. Eu fico olhando e pensando, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Tenha misericórdia, mas isso é muito difícil, gente. E eu acho que o muito difícil também é você conseguir dar atenção para todos. Porque, querendo ou não, a gente, como líder, a gente tem que ter isso em mente que se o seu liderado te procurar, você tem que atender ele. Eu tenho dificuldade nisso porque eu não posso mexer no meu celular, no meu trabalho. E, às vezes, as pessoas começam a ligar ou mandar mensagem, falando, não, preciso conversar, preciso falar agora. Eu falo, não posso mexer agora, espera um pouquinho. Aí eu vou lá no meu chefe, assim, eu preciso atender meu filhinho aqui. Vai lá. E, assim, você precisa ter essa atenção, esse carinho, se preocupar. Domingo agora, um casal da minha célula não veio, porque eles estavam passando por um problema. E na hora que ela falou, a gente não vai, mas vai ficar tudo bem, não se preocupa. Para mim, aquilo acabou, porque eu já fiquei aqui. Eu falei, meu Deus, eu vou sair da igreja, eu vou lá na casa deles agora, porque eu não sei o que está acontecendo. Tanto que a gente veio para cá, passou o vídeo, e eu pensando, gente, será que está tudo bem com fulano, ciclano? E, assim, é uma preocupação que você começa a ter. E a gente, assim, não espera isso. Eu não esperava, porque a gente que é novo espera que os mais velhos cuidem da gente. Aí a gente reverte, vira o papel, fico, meu Deus do céu, agora eu tenho que cuidar de 20 pessoas. E é isso aí. Mas é natural, né? Eu lembro que os meninos foram pro retiro do Vida Vitoriosa e eu mandei uma mensagem pra Marcela assim, os meus já são 18 anos pra cima. Eu falei assim, Marcela, como é que os meninos estão aí? E ela morreu de rir. Tipo assim, eles estão bem, né? Mas Não tinha o que responder. O que eu vou responder? Mas a gente fica pensando, né? Você cria esse amor. Sim, mesmo. esse cuidado. E é até muito bom você ter isso, porque não é muito da minha personalidade ser assim, uma pessoa de toque, de isso e aquilo. Mas, gente, parece que eu vou para a célula, eu entro em outro mundo. A gente já chega e abraça, e isso e aquilo. É uma necessidade de estar ali junto. Meu Deus, Senhor, o que o Senhor fez comigo? Pelo amor de Deus. Mas é Letícia muito que bom. não falou. Letícia que vai falar agora. O que é que a célula mudou na sua vida e como você acha que a célula, além da comunhão, porque a comunhão a gente já sabe, a pergunta vai ser difícil. Além da comunhão, como a célula impactou a nossa juventude e como ela impactou a sua vida? Na minha vida, eu fui criada, na verdade, eu me converti dentro de uma célula. Então, célula, para mim, sempre foi uma coisa muito importante, porque foi através da célula que minha família foi salva. Então, e minha mãe, meus pais foram líderes de células, e desde que eu cresci vendo aquilo, eu já tinha colocado no meu coração que algum dia eu seria líder. E eu acho que na minha vida impactou foi principalmente porque eu me via apenas sentada no banco. Então, aquilo me incomodava. E eu conversei muito com Marília, isso quando Marília e o Eza assumiram, que eu estava cansada de vir sempre, o Vitor sempre tocando, eu sempre vendo meus pais trabalhando, mas eu estava no banco. E eu falei assim, eu tenho sede por trabalho, eu preciso trabalhar. Então, assim, foi uma oportunidade que Deus me deu. E conversando com Marília também, né, Marília? E você falou bem, você lembra que você falou assim, você viu, Letícia, você falou que você só estava no banco, olha o tanto de coisa agora que você tem para trabalhar. Então, assim, Deus me honrou poderosamente dessa forma.
Então, a célula ela impacta isso, porque as pessoas que às vezes se sentem assim, eu só estou no banco, eu não faço nada, elas se sentem úteis para o trabalho. Então, assim, a gente, todas as pessoas que estão na célula hoje, elas estão ansiando por isso, elas estão ansiando por trabalho, elas estão ansiando para falar da palavra do Senhor. Eu vejo, tanto que assim, a nossa célula multiplicou semana passada. Na semana passada a gente já teve um visitante. Então, assim, já está sendo propagado de uma forma que está impactando pessoas assim que estavam afastadas e que olham para as fotos da nossa juventude e falam bem assim, eu posso estar lá. Entendeu? Então, isso é interessante, eu acho isso Eu importante. acho que quando a gente tem um ambiente legal também, a gente quer levar os nossos amigos que Com não certeza. estão no nosso ambiente para esse ambiente, que é legal, que é confortável para a gente também. Isso é verdade. E até lá, assim, no meu trabalho, né, célula virou um assunto, todo mundo do meu trabalho sabe. E aí, Natália, como foi a célula ontem? Segunda-feira é dia de célula, então, assim, aquilo acaba fazendo tanta parte da nossa vida que as outras pessoas começam a identificar aquilo como se fosse algo de fato de você, né? E E te eu acho que isso procuram. e te procuram, E te sim. procuram para, sei lá, isso acontece lá na minha escola. Eu falo tanto da célula que o grupo com os outros estagiários se chama Célula Pio 12. Eu não sei se eu posso falar o nome do meu colégio. Agora eu já falei, corta aí, galera. Mas tem o nome do grupo é Célula Pio 12, porque toda vez eu chego lá e falo, gente, vocês têm que ir na minha célula é tão boa. E, sinceramente, a primeira vez que me procuraram lá no colégio, no meio do recreio, para falar, olha, você pode orar por mim, a minha vida tá tão difícil, eu fiquei... Você tem certeza disso? Ela, ora lá na sua célula. E assim, a gente vai vendo esse diferencial. As pessoas te procuram, pô, vou fazer um concurso, ora por mim. Pô, estou fazendo uma prova, ora por mim. Pô, estou passando um problema difícil, ora lá na sua célula. Você acaba se tornando referência. E isso é muito bom, cara. Sinceramente, você não ser igual a Jesus, porque ser igual Ser não, reconhecido não como dá. cristão. Mas ser reconhecida exatamente isso Como aí. referência. Como referência de Cristo, para mim, isso é surreal. E eu nunca fui. Então, você ter isso agora é muito bom. Eu Quanto amo. tempo, Isabela, você tem de líder de célula? Não faço a menor ideia. Mais ou menos uns 8 meses. 8 meses, né? 8, 9 meses. Já dá para nascer o filho. As meninas, por que eu tô falando isso, né? A Letícia tem 6, mais ou menos ali. Natalinha tem 2 semanas. 2 semanas, né? Mas, assim, todas menos de 1 ano. E olha, é interessante a gente falar isso agora, né? Olha o que Deus fez com vocês durante 1 ano, né? Letícia falou assim, eu estava ali no banco e eu não tinha o que fazer, mas eu me coloquei à disposição. Eu fiz uma oração rápida, né? E Deus falou assim, não, vai. Eu falei assim, não, se Deus me chamou, é isso, né? Então, assim, se coloca à disposição. Exato. E a gente realmente, assim, eu falo, às vezes eu brinco lá em casa, né, com eles, eu falo assim, amor, você é o líder, eu sou só a faz as coisas, né? Auxiliar aqui. Mas, às vezes, a gente se coloca à disposição de Deus, mesmo com as nossas falhas, e Ele faz coisas, assim, que a gente fala assim, Senhor, o que você está fazendo? Mas é o que o Esdra e você sempre falam, né? Deus não está procurando as pessoas mais capacitadas que tem na igreja ou no mundo afora. Ele está procurando pessoas que estejam dispostas a fazer o que Ele quer. E nós estávamos dispostas, nós queríamos aquilo, então juntou o útil ao agradável e surgiu a nossa maravilhosa célula. Amém. Para encerrar, então, o nosso momento, nossa discussão, vocês querem dar algum recado para o pessoal que está em casa, para poder, assim, um conselho assim sobre ser líder, sobre ser bom, sobre esse assunto que a gente acabou de discutir aqui. Vocês têm alguma coisa para falar para o pessoal de casa? Primeiro, se você está sem célula, mora na região 01. de Itapari, Praia da Costa, Itapuã, célula 7. Pode me procurar. Você jovem, que não tem a Isso aí. célula. Jovem, adulto, idoso, eu aceito todo mundo, tá, galera? Mas eu acho que para você ser um bom líder, que é o que eu tenho aprendido, você tem que deixar de lado toda a soberba, esse achismo de, caraca, eu estou sendo a melhor líder do mundo, vocês... Cara, se aceita na sua mediocridade, vai. Bota Jesus na frente, engole o seu ego e deixa Deus agir, porque você precisa... fugiu a palavra, mas, tipo, você precisa ser você. Você não precisa ser outra pessoa, você não precisa tentar ser melhor do que você é, porque não é
essa a ideia da liderança. A ideia da liderança é você estar ali junto com eles e, assim, segue o bonde, segue Eu acho que Jesus. rolou uma mensagem de Deus, assim, agora para uma pessoa que tá Não próxima. rolou, não. Entendeu, hein? Sai fora! Eu sinto que a Marcela vai ser a próxima líder de célula, O mas... Ronaldo sente também, porque Ai, ele acha que... ai, ó, Deus já falou com seu noivo, amada. Aceita que dá. Vai aceitando aí. Depois dessa, gente, cena dos próximos capítulos. Mas, gente, o povo, eles ficam apavorados. A gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas você chega lá e você vê que não Não é. é, mas é uma responsabilidade. Não, mas eu vou falar. No dia que eu aceitei, acho que nem foi tanto assim. Mas no dia da multiplicação, eu cheguei em casa e não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir. Eu fui dormir mais que de eu vou 3 fazer horas. agora? Fui dormir mais de 3 horas da manhã, acordei no outro dia assim super cedo. Eu não conseguia dormir, porque eu ficava muito preocupada. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Eu lembro que a primeira célula que teve, fui eu que fiz a carta. Eu nunca fiz uma carta tão rápido na minha vida. E foi. Aí, no final da carta, foi todo mundo embora. E depois manda mensagem. Olha, nunca ouvi uma carta tão boa. Eu falei, o quê? Minha filha, qual é o seu problema? Nossa, olha... Acho que você não estava na minha Tantas célula hoje, não. pessoas experientes que dão carta e não falaram do jeito que você falou. Eu falei, tadinho, Jesus, o senhor tampou os ouvidos dela, né? Mas, né, estamos ali para servir e vai do jeito que tem que ir, tá ótimo. A Natalinha me mandou até uma mensagem, né, no Foi. outro dia. Ela falou assim, eu senti o peso dessas vidas sobre os meus ombros. Misericórdia. Nossa, São Pedro profundo, hein? Profundo. E eu até brinquei com ela, assim, pra eu descontrair. Eu falei bem assim, olha, agora, em vez de você, os seus... Berlox. O Berlox não vai levar, mas aí você pensa que vidas você vai levar, né? Então é um peso bom, assim. E ela tá se saindo muito bem. Né? E a gente percebe que, assim, no decorrer da semana, né, que foi a primeira semana, você vê o quanto que Deus vai trabalhando e as coisas, elas vão acontecendo naturalmente, assim, né? Tudo acontece no tempo de Deus da forma que Ele quer. Então, assim, você da célula 01, que já conversou comigo, que várias pessoas, assim, já chegaram para mim e falaram, olha, estou disponível para ser líder em treinamento, e isso é muito bom, assim. De fato, a Marília, Luísa, a Letícia e agora comigo, né? A gente percebe que está fazendo uma coisa legal, porque as pessoas estão se disponibilizando, estão vendo a importância. Então, isso é muito positivo. Então, você também que não tem a célula, que é jovem... Vamos fazer a propaganda. A melhor Fazer célula. a propaganda da célula. Porque Vai, nós, vem. as mais legais, estamos. Vale, A célula mais legal. Vem seu peixe, Letícia. Célula Próximo, 7. tá bem vendido. 7 é o número da perfeição, lembra disso? Célula no caminho. 01. Não vou vender meu peixe, não, mas eu vou falar bem sério agora, porque isso queimou no meu coração por muito tempo, mas porque eu já vi casos aqui da igreja que as células acabaram por falta até de sabedoria. Então, eu acho importante falar que ser líder não é fácil, é muito prazeroso, você colhe bons frutos, mas é muito difícil. Porém, a gente tem que entender que atrás de excelentes liderados tem excelentes líderes. Então, o meu dom sempre foi discipulado, eu adoro ensinar, eu tenho facilidade com isso, é um dom que Deus me deu. Então, eu olho para o pessoal que ficou na minha célula e eu quero capacitá-los. Deus me capacitou, eu quero capacitá-los, porque eu sei das grandes maravilhas que eles podem fazer. Então, é uma matemática muito simples. Eu não preciso de ter vocês 4 aqui. Eu preciso capacitar uma de vocês, para uma de vocês capacitarem mais um. É assim que funciona. Eu não preciso capacitar todos de uma vez. Então, o saber liderar não é para pegar para si, mas é saber distribuir. Então, é isso que eu peço para Deus todas as noites, que Ele me dê sabedoria e que eu consiga ter a capacidade de conseguir compartilhar o que eu recebo para todos igualmente, porque eu sei que a partir daí eles vão conseguir fazer a mesma coisa. Então, o meu pensamento, no geral disso, assim, para fechar, é isso. Eu acho que essa aqui é a chave de um sucesso de uma célula. É você realmente saber distribuir tudo que você é ensinado para você. Sim. Eu acho que isso é
o ponto-chave. Tudo aquilo que Deus lhe deu. Isso aí. Até acabei de lembrar minha família não é daqui, né? É de outra igreja. E aí os meus tios, eles são líderes de jovens lá na igreja deles e tudo mais. E há uns dias atrás a gente foi almoçar e a minha tia virou para mim e falou assim, não, porque eu acho muito legal como os líderes de vocês estão fazendo, né, preparando vocês para se tornarem líderes. Assim, e eu quero fazer isso também na juventude lá da igreja que eles são, né? Então, assim, a gente está acabando virando referência, né, para outras igrejas. Sim. A gente é top. Mas eu lembro, só um comentário para, não sei se vocês estão querendo finalizar. Não, pode ficar. Quando teve aquela primeira reunião dos jovens, que a gente foi até para aquele sítio que teve aquele momento lá, que vocês separaram aqueles tópicos, e o Ezra, Eu nem lembro mais. acho que foi você ou o Ezra que falaram, sei lá, mas que falou que vocês estavam aqui não para fazer eventos, mas para exatamente isso, nos capacitar, para que quando vocês fossem embora, nossa juventude, todo aquele castelo não se desconstruísse, não se destruísse por falta de preparo. E, não tem nem um ano e meio que vocês estão com a gente? Um ano fez agora. Um ano. E, Olha tudo que já aconteceu. Sim. querendo ou não, são 3 líderes de células, muita gente que já veio aqui, pregou, EBD, música, um desenvolvimento tanto pessoal quanto espiritual que, querendo ou não, vocês incentivaram isso para a gente. Nos mostraram que, para mim, então, eu tenho um carinho assim, surreal por você e o Ezra, você sabe muito bem disso, porque tiraram a gente de um buraco de insegurança e de falta de vontade, de dor e sofrimento que a gente estava e nos mostraram como que a gente é capaz de fazer as coisas, como nós somos capacitados por Cristo, estamos aqui vendo hoje, colhendo esses frutos que nós, o Ezra até falou na EBD, a árvore foi Deus que colocou, mas o fruto é a gente que dá, produzir. que tem que produzir. Nós estamos vendo isso agora. E, assim, é uma coisa muito legal. Eu fico muito feliz, assim, de ouvir, né, vocês falarem isso. Eu acho que é um grande desafio, assim, e a gente nunca sabe, né? A gente faz, a gente espera a gente lança semente, né? E a gente espera que ela alcance, assim. E quando a gente vê os frutos, assim, a gente fala assim, poxa, eu estou no caminho, né? A gente erra algumas vezes, mas eu acho que ser líder também é você saber reconhecer que você não tem todas as respostas, que você pode aprender com o seu liderado. Quantas coisas eu aprendo com vocês, assim, todos os dias. E tem uma frase que a pastora Thalita, ela fala assim, todo mundo tem um tesouro enterrado dentro de si, né? E basta você ter um pouco de esforço para cavar que você vai encontrar. E eu acho que é isso, o ser líder é isso, né? Todos vocês têm um tesouro aí. E eu lembro que a Isabela um dia me mandou uma mensagem, ela falou assim, você fala o tempo todo que eu posso ser uma líder? Como uma pessoa como eu pode ser uma líder? Né? E hoje, eu acho que a sua resposta está aí, né? E eu acho que isso, assim, fecha muito bem, assim, o que vocês estão fazendo. Ontem a gente viu aqui, né, todo um trabalho e quando vocês falam assim, eu volto lá atrás e penso, assim, como realmente, assim, como começou, né, e onde a gente está hoje e onde Deus vai levar a gente. E eu falo isso sempre, né, assim, que eu não sei realmente, assim, se Deus, até quando Deus vai me deixar ficar aqui, né, com vocês, eu não sei os planos de Deus. Mas eu vou ficar muito feliz que aonde eu estiver, se vocês estiverem produzindo os frutos, eu cumpri o meu trabalho aqui, né? Se eu ouvir, a Marcela está fazendo diferente, a Natália, a Isabela, a Letícia, para mim isso aqui já é a maior recompensa. A gente corre muito atrás de riquezas, de coisas materiais, né? Mas eu acho que o maior tesouro, né, a Bíblia fala isso, são as pessoas, né? Então, eu acho que a mensagem para a gente finalizar isso tudo aqui, a célula é isso, você investir em vidas, em pessoas, né? O trabalho que a gente está fazendo com os jovens, olha quantos jovens que estavam aí soltos, né, estão com a gente hoje aqui, e isso é fruto de vocês, assim, né? A gente só está aqui impulsionando, e eu amo quando vocês estão aqui na frente,
né? Eu não tenho filhos ainda, mas eu acho que, que assim, Deus tá está providenciando. providenciando, né? Mas eu olho para vocês assim com amor, e eu comecei a entender até o amor de Deus mesmo, mais profundo. Porque quando acontece alguma coisa com vocês, assim, eu me preocupo, né? Ou quando vocês não estão muito bem, eu percebo, e vocês veem que eu chamo, tá tudo bem. E eu acho que Deus faz muito isso com a gente, né? Quando a gente não está bem, Ele vem, né? Por mais que às vezes a gente não sinta ali, mas Ele está ali por perto, Ele está nos impulsionando. Às vezes, né, a gente nem acredita assim, será que eu posso? E Deus está, vai, meu filho, você pode, né? Eu tenho aprendido muito isso com vocês, assim. E o que eu desejo mesmo é que cada vez mais vocês sejam maiores do que eu, né? Que vocês façam muito mais, assim, e eu vou ficar muito mais realizada e feliz, assim. Amém. Amém. Então, para a gente finalizar, Senão né, eu eu vou queria chorar. agradecer. Eles começam a cair. Vamos, porque Tira o vocês zoom sabem daqui. que daqui a pouco facilmente eu choro. Mas eu queria agradecer a vocês, né, por estarem aqui hoje com a gente. Cada uma saiu aí correndo do seu trabalho, mas se dispôs a estar aqui. Que Deus abençoe mesmo vocês, cada dia mais, né? O ministério de vocês, a vida de vocês. E nós vamos ter, né, outros Juvicasts. Esse é o primeiro, vocês estão tendo a oportunidade de ser as nossas A primeiras estreia com as convidadas aí. Beijos. tá? A mais legal, a mais linda. E nós agradecemos aí. Fique ligado, então, nas nossas redes sociais. Segue lá, @JumpJuve no Instagram e acompanhe a gente. Se liga aí que a gente vai postar muita coisa boa e você não pode ficar de fora. Beijos! Beijo, tchau, gente. Obrigada. Tchau.